Olá, hoje iremos falar um pouco sobre derivadas. As derivadas são na matemática um dos principais conceitos estudados em se tratando de aplicações em outras ciências como engenharia, economia, administração, física, química e outras várias ciências. E neste vídeo iremos aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Mas antes de tudo, peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal e deixe seu gostei para produzirmos ainda mais conteúdos deste tipo. Na tela, irá conseguir ver o passo a passo que adotamos neste vídeo para você melhor compreender o que é derivada. Primeiramente, iremos discutir o que é reta tangente vista na figura A. Depois, como calcular a reta tangente a partir da reta secante na figura B. E por fim, um cálculo prático para você já sair calculando a derivada de várias funções, como na figura C. Mas antes de definirmos matematicamente o que é derivada, primeiramente precisamos entender o que é uma reta tangente em um dado ponto. Em nossos exemplos, chamaremos esse ponto por P. Na figura A, vemos uma tangente com inclinação zero em relação ao eixo x. Enquanto em B, essa inclinação é crescente. E por fim, em C, essa inclinação é decrescente. Com isso, podemos simplificar o que é uma reta tangente como sendo uma reta que toca ao gráfico de uma dada função em algum ponto P. Acredito que essa simplificação seja suficiente para nossos estudos. Precisamos agora um método de como calcular essa reta. Observe que já temos o ponto. Precisamos agora somente a inclinação para podermos desenhá-la. Veremos agora como podemos calcular a inclinação de forma aproximada. Para isto, basta termos uma régua e o gráfico da função. Veja na tela que podemos fazer ou desenhar a reta tangente que toca a função f de x igual a x² no ponto x igual a 1, y igual a 1. Sua inclinação aproximada é 2, obtida simplesmente pela razão da variação em y resultado da variação em x, ΔX igual a 1. Lembrando que esse cálculo é aproximado, pois a reta tangente no ponto 1, 1 foi desenhada com uma régua, por exemplo. Fazendo junto essa autoavaliação, onde a função dada é f de x igual a x ao cubo e o ponto de tangência será novamente o ponto do gráfico x1 igual a 1, y igual a 1, perceba que a reta tangente ao ponto já está desenhada. Compete agora fazermos o cálculo da razão entre a variação em y pela variação em x. Sabendo assim sua inclinação aproximada da reta tangente, que nesse caso foi 3, vista aí pelo cálculo. Agora, importante dessa inclinação é que ela é peça fundamental para encontrarmos a reta tangente. E por essa importância, ganha até um nome especial, que é derivada. Apesar de aprendermos a fazer o cálculo aproximado e ser útil em alguns casos, existe o processo matemático, que utiliza o conceito de limite, no qual veremos agora. Mas antes ainda, precisamos saber o que é uma reta secante a uma função no ponto P. A secante é simplesmente uma reta que corta o gráfico da função em 1, 2 ou mais pontos. Em se tratando do nosso ponto P, uma reta secante é aquela que corta a função no ponto P. Uma reta secante que passa por dois pontos P e Q pode ser vista na tela.
e é exatamente o que precisamos para encontrar a nossa reta tangente. Diferente da inclinação exata da reta tangente, que é algo difícil de se calcular, a inclinação da reta secante é fácil, por termos dois pontos. Isto é, se denotarmos por msec a inclinação da reta secante nos pontos P e Q, sua inclinação é feita pela divisão da variação em y dividido pela variação em x. Veremos agora como essa inclinação da reta secante, fácil de se calcular, pode nos ajudar a calcular a nossa inclinação da reta tangente no ponto P. Então, estamos quase lá, quase calculando a inclinação da reta tangente com exatidão. Vejam que a figura A é a nossa secante da imagem anterior, no qual já sabemos fazer o cálculo da sua inclinação. Pensem agora comigo, se diminuirmos o valor da variação em x, dada aí por ΔX, iremos também diminuir a variação em y, dada por ΔY. Ou seja, os pontos P e Q irão se aproximar, como podemos ver detalhado nos gráficos de A até D. Observe que vocês conseguem ver que do gráfico A até o gráfico D, os pontos ficaram próximos, mas muito próximos ao ponto aqui de você não distinguir aqui a distância entre ambos. Além disso, teremos a secante coincidindo com a reta tangente, conforme ilustra a figura D. Então, na figura D aqui, você tem que a secante e a tangente viraram uma única função. Observe que a secante ela coincide agora com a tangente, a função f. Logo, podemos concluir que se utilizarmos o cálculo da inclinação da reta secante da figura A e forçarmos a variação em x, ou seja, ΔX tender a zero, como na figura D, sabemos a inclinação da reta tangente, ou melhor, dizendo a derivada no ponto P. Esse forçarmos que me refiro é exatamente a utilização do conceito de limite, isto é, na equação da inclinação da reta secante, iremos fazer o limite de ΔX tender a zero. Podemos ver essa definição na tela, onde a inclinação da reta tangente a um gráfico em um dado ponto P, que nesse caso é representado por x, f de x, está bem aqui, é o nosso ponto do gráfico, é dado pelo limite desde que exista quando ΔX tende a zero, ou seja, ΔX, que é a variação em x, tender a zero na inclinação da reta tangente, lembrando que reta secante, lembrando que a inclinação da reta secante é dada por msec. Então, esse limite existindo, isso significa que existe a inclinação da reta tangente. Nesse caso, nós chamamos ela de derivada, ou seja, chamamos o processo de calcular essa inclinação aqui da reta tangente a um gráfico, a uma dada função f, por derivada da função f. Então, vamos agora aí para um exemplo prático para que você realmente aprenda a calcular em qualquer função a derivada de uma dada função em um dado ponto de qualquer função que seja. Vamos aí ao exemplo. Então, vamos aí ao cálculo da inclinação da reta tangente da função f de x igual a x² no ponto P do gráfico, que é menos 2 e 4. Lembrando que esse ponto P é um ponto do gráfico. Vimos que para o cálculo da inclinação da reta tangente, ou seja, a derivada, basta eu resolver aí qual é esse limite, substituindo quem é x por menos 2 e quem é f de x por 4. Então, fazendo essa substituição, eu tenho o seguinte, eu tenho que esse limite, na verdade, para mim calcular essa inclinação, fazendo aí a substituição, quem é x, eu vou denotar quem é x, eu vou ter a minha função aplicada em x, que é menos 2, mais o ΔX, menos a minha função aplicada em x, que é, neste caso, 4. Isso aí tudo dividido por ΔX. Então, beleza, continuando aí.
Aplicando a minha função em menos 2 mais ΔX, a minha função é f de x igual a x², então o cálculo fica assim. Continuo com o limite, né, de ΔX quando tende a zero, você nunca vai esquecer esse limite, você não pode esquecer esse limite. A minha função é aplicada em menos 2 mais ΔX, é exatamente menos 2 mais ΔX ao quadrado. Então basta eu fazer ao quadrado, isso aí menos 4. Tudo isso aí dividido por ΔX. Então nós temos o seguinte, fazendo aqui, né, fazendo o quadrado desse termo, eu tenho que isso aqui é o limite de ΔX quando tende a zero. O quadrado primeiro vai ser 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ser menos 4 ΔX, mais o quadrado segundo que vai ser ΔX ao quadrado. Vou colocar aqui entre parênteses para não gerar confusão. Isso tudo menos 4. Tudo isso aí dividido por ΔX. Fazer aqui um corte, né? Observe que eu tenho aqui 4 e menos 4. Então, isso aqui para mim fica o seguinte. E eu vou colocar já o ΔX em evidência. Observe que tem o ΔX aqui e tem o ΔX aqui. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que isso aí é o limite de ΔX quando tende a zero, colocando já em evidência o ΔX, fica assim, ó, menos 4 mais ΔX, isso colocando o ΔX em evidência, né? Isso tudo dividido por ΔX. Observe que como eu tenho o ΔX aqui em evidência, o ΔX aqui embaixo, eles podem se cortar. Isso aqui então fica igual a o limite de ΔX quando tende a zero, no que sobrou, que foi menos 4 mais ΔX. Agora eu posso fazer a substituição direta do limite, né? E vou concluir aí que esse limite, na verdade, é igual a... Esse valor aí, na verdade, é igual a menos 4 mais 0, ou seja, menos 4. Então, a minha inclinação na reta tangente da função f de x igual a x² no ponto menos 2 e 4, essa inclinação é menos 4. É negativo, indicando que a função nesse ponto era decrescente, mas no momento oportuno nós vamos estudar um pouco mais esses conceitos. Por fim, era isso, né? Esse cálculo encerra por aqui. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil e encerramos pedindo aí que se você gostou, então deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que iremos lançar sobre cálculo diferencial integral nos próximos dias, semanas e meses. No mais, até logo e um bom dia!